TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começa agora o programa deste dia 8 de novembro. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o coletivo Mulheres em Foco, entrevista inclusive com a Marina Braga, de reforçar o evento de literatura de segunda e também de valorizar a participação de Petrópolis no evento sobre a urgência climática. Estamos de volta e agora vamos à nossa conversa sobre o coletivo Mulheres em Foco. Eu estou aqui ao vivo com a Flávia, que vai falar para a gente um pouco sobre o coletivo, né? Flávia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Primeiro, você pode se apresentar, por favor, para o nosso público? Meu nome é Flávia Rezende, eu sou advogada em Petrópolis e hoje eu faço parte do coletivo Mulheres em Foco. Como é que você entrou nesse coletivo? Como é que foi para você entrar? Então, na verdade, eu faço parte da organização e da fundação do coletivo. Esse coletivo ele é composto por mulheres de vários setores, mas as organizadoras são advogadas. Somos 5 advogadas que resolvemos criar esse coletivo com o intuito de promover palestras, eventos, falando sobre a mulher, empreendedorismo, saúde, coisas relacionadas ao direito também. Embora a gente seja um grupo de advogadas, a gente não fala exclusivamente sobre direito. A gente fala sobre diversos assuntos, sobre empreendedorismo, saúde da mulher e eventos culturais. Já fizemos passeio para a Bienal, fizemos várias coisas assim nesse sentido e todos assim voltados para o desenvolvimento feminino, mais voltado para as mulheres mesmo. Bem legal. E quando começou esse coletivo? Esse coletivo ele tá desde o início do ano, mais assim, janeiro, fevereiro, que a gente começou assim muito de forma muito orgânica, fazendo um evento ou outro, e a coisa foi ganhando uma proporção um pouco maior. A gente ainda não é assim muito grande e tal, mas a gente já consegue fazer alguns eventos bem legais na cidade. E aí é isso aí, tá? Desde o início desse ano e a gente pretende ir até onde for possível. É bem legal. E o coletivo Mulheres em Foco surgiu como uma rede de apoio, né? Como você disse. Como é que funciona esse trabalho de acolhimento e empoderamento na prática? Na prática, a gente promove mais assim, palestras, oferece apoio nesse sentido assim de trazer informação, buscar mostrar a mulher do que ela é capaz, colocá-la no centro dos debates, das questões. A gente já falou sobre alienação parental, a gente já fez uma palestra muito interessante, um evento muito bom sobre empreendedorismo feminino, onde os palestrantes conseguiram mostrar lá como é que faz para você organizar o seu pequeno negócio, fazer a parte financeira, a parte de marketing, como se organizar para o seu negócio não falir. A gente leva também cultura, a gente faz rodas de conversa sobre determinados temas. Agora a gente está se programando para fazer uma roda de conversa sobre um livro do Senado muito interessante, que ele fala sobre falas machistas, né? Como saber se aquela fala está sendo machista. Então, assim, são coisas que a gente faz aberto a todos podem participar, podem seguir o nosso Instagram, acompanhar os nossos eventos e tudo mais. É muito importante, né, para as mulheres saberem na prática o dia a dia, exatamente as ações que acontecem no nosso dia a dia, né? E assim, onde é que acontecem normalmente esses eventos? Geralmente a gente faz em parceria, né? O da alienação parental a gente fez na Casa Cláudio Souza, e a gente também fez no Teatro Santa Cecília, e agora na sexta-feira a gente vai ter um evento que, até a razão da gente ter vindo aqui falar sobre ele, é um evento sobre saúde da mulher. E aí vai ser no Espaço Eckhart Eloy, que é no Bingen. E aí vai ser um evento que é aberto a todos, é gratuito e vai ser mais um momento de partilhar informação e conhecimento em torno da saúde da mulher.
E olha, como é que surgiu a ideia de realizar essa manhã de autoconhecimento, cuidados voltado para a mulher? Então, na verdade, a gente pegou aí o mote do Outubro Rosa. Só que a gente, ao invés de falar só sobre o Outubro Rosa, a gente decidiu abranger um pouco mais o assunto da saúde da mulher. Então, além do Outubro Rosa, que já é uma campanha nacional que todo mundo já conhece muito, que fala especialmente do câncer de mama, a gente vai falar também de outros temas relacionados à saúde da mulher. A gente vai ter uma palestra, um bate-papo com a doutora Marilda, esqueci o nome dela, Marilda Plácido. Ela vai falar, ela é uma médica ginecologista que vai falar sobre câncer de mama e também outros cânceres ginecológicos que acometem as mulheres. Além disso, a gente vai falar também sobre bem-estar da mulher, né? E aí vai ter a terapeuta Cristina Carlos, que vai falar sobre acupuntura e shiatsu na saúde da mulher, na prevenção de algumas doenças, né? E também bem-estar da mulher. Fora isso, vai ter música ao vivo, com um piano ao vivo, e teremos também exposição de óleos essenciais, exposição de bolsas artesanais para compra. Teremos também uma representante que vai apresentar produtos de maquiagem, fora o nosso café coletivo, que é maravilhoso, delicioso, todo mundo sempre gosta muito, então estão todos convidados aí para participar desse evento. Olha, você falou do mês de Outubro Rosa, a gente está hoje, inclusive, na palheta, né? Rosa, o mês já passou, mas a gente continua. Não, eu claro, vim de propósito. Exato. Levando a informação da importância da conscientização sobre o câncer de mama. Então, fala um pouco da importância de seguir com esse tema vivo, mesmo passando o Outubro Rosa. Eu acho que é um tema, tanto esse como falar sobre outros cânceres, eu acho que é um tema que tem que estar sempre vivo, né? Como todos os outros temas relacionados à mulher. Porque é muito latente, né? Toda mulher precisa saber se cuidar, saber se conhecer o seu próprio corpo, para quando perceber que existe alguma coisa que está fora aí do padrão, fora do comum, ela já saber como procurar ajuda. Então, assim, ela já saber onde procurar, aonde ela tem que ir para buscar essa ajuda, ela se conhecer, saber o que tem que fazer até para uma prevenção. E é isso. Olha, você disse que o evento vai ter shiatsu, vai ter médica, vai ter música. Qual é a importância de unir essas várias áreas para um evento tão importante como esse? Eu acho que, como tudo, quando a gente integra pessoas, a gente compartilha informação, a gente está sempre... um profissional vai estar complementando o assunto daquele outro profissional. Então, assim, a médica está lá para abordar esse assunto que é o mais sério, que fala do câncer, enquanto que a terapeuta, além de abordar a questão da saúde, ela também vai levar aquele momento mais leve, vai dizer os benefícios desse tipo de atividade. Fora isso, tem a música ao vivo, que é maravilhosa, e a menina do óleo, a Roberta Posato, ela também tem uma fala sobre saúde, ela vai explicar qual é a importância dos óleos, para que os óleos servem, e aquilo ali também vai afetar positivamente na saúde da mulher. E eu acho que fora o clima de descontração, a conversa, todo mundo se conhecendo, trocando experiências, porque isso acontece muito quando a gente está nesses eventos assim, que a gente faz essas rodas de conversa. O que a gente mais gosta é dessa troca de informações, porque aí não está só a médica ali conversando, ela está conversando, mas tem uma pessoa que já passou por aquilo ali, que ela vai dar a sua opinião própria, e a médica vai complementar, e aquilo ali vai servir de mote para todas que estão ali, até se conhecerem, entenderem o que acontece, o que pode já acontecer com a outra, pode acontecer com ela, já vai saber como agir. Então, eu acho isso muito bom. Exato, essa troca é muito importante, porque assim, às vezes o que você não passou, outra pessoa passou, e ela vai falar com você sobre, você vai conseguir ajudar ela. E é claro, com um especialista, um médico, uma terapeuta ajudando, é super importante. E olha, vai ter uma conversa também sobre câncer de mama ginecológico, como você disse, e quais são os principais mitos e verdades que vocês pretendem esclarecer nesse encontro? Você acha que também tem muita resistência das mulheres para procurar diagnóstico? Como é que é? Eu penso que tem assim, um pouco de resistência até pela falta do conhecimento. Na verdade, eu penso que eu acho que a ideia do evento também é isso, é tirar, desmistificar esse medo que as pessoas têm da questão do câncer, né? Então, o quanto antes ela procurar ajuda, o quanto antes ela vai conseguir
quanto antes ela vai conseguir uma solução, quanto antes ela vai se curar e vai conseguir tá aí dando seu depoimento e dando a sua contribuição aí para a sociedade, até como uma pessoa que já passou por isso e venceu, porque a gente tem a maioria das histórias, graças a Deus, são histórias de pessoas que venceram essa doença que causa tanto medo em tantas pessoas. Exato, né? As pessoas escutam câncer de mama já acham assim, que é o mas fim. É claro, com toda a inteligência, assim, tipo, você aprender sobre a situação, você consegue ter mais calma e se cuidar, né? Falando de se cuidar, sobre o autoconhecimento, qual você acha que, assim, no meio de tanta correria, a gente tá num dia que a gente não tem nem tempo de parar, qual a importância desse autoconhecimento, desse autocuidado com nós, mulheres? Eu penso que essa importância do autocuidado é exatamente isso, é a gente conseguir tirar um momento só pra gente. Um momento que a gente, ainda mais nós que somos mulheres, a gente tem uma rotina tripla, quádrupla, né? Trabalho, casa, estudo, e a gente não tem saída, né? A gente precisa estar nessa rotina louca que o mundo obriga. Então, a gente ter esses momentos, né, da gente parar e focar só na gente, no nosso corpo, na nossa saúde mental, eu acho que só vai ter resultados positivos, porque aí a gente, além de conseguir desempenhar melhor as nossas tarefas no dia, a gente ainda vai para aqueles próximos que convivem com a gente vai refletir neles também essa situação aí de um bem-estar geral, né? A gente tem que dar uma desacelerada às vezes. A gente tem que se cuidar para depois cuidar dos nossos. Exatamente, né? isso aí. Olha, agora falando sobre o evento, como é que as pessoas podem participar? Tem que se inscrever? É só chegar? Como é que funciona? Só chegar. Eu vou deixar depois o Instagram é Coletivo Mulheres em Foco, e o evento é na sexta-feira, começa 9 horas da manhã. É na rua Paulo Hervé, 1406. Então é só chegar, aí se puder levar alguma coisa para compartilhar no nosso café da manhã e aproveitar aí dessa manhã, vai ser uma manhã inteira, intensa de atividades relaxantes, tranquilas, muita diversão. Muito conhecimento. E vai ser ótimo, muito conhecimento, vai ser ótimo. A gente espera todos vocês lá. Olha, agora que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, as mulheres principalmente, que estão nos assistindo agora e talvez estejam precisando de algum incentivo para cuidar mais de si? Foque em você, né? Olhe para você, cuide da sua saúde mental, busca conhecimento também, se achar que tem alguma coisa errada com você, com o seu corpo, procura ajuda, se livre de preconceitos, que a gente tem alguns preconceitos de procurar um psicólogo, procurar um médico, às vezes se sentir exposta ou então se sentir fraca, né? Você não é fraca, você é forte, e aí você pode lutar por você mesmo. Para você cuidar dos outros, cuidar da sua carreira, cuidar da sua família, você precisa estar bem consigo mesmo. É isso. Olha, Fábio, a gente podia ficar aqui falando horas e horas sobre esse assunto, é um assunto muito importante, principalmente para nós, mulheres que vivemos na pele certas situações, mas olha, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, falar desse assunto tão importante, e agora convida a galera para ir no evento no sexta-feira, por favor. Então, convido a todas as mulheres, pode levar sua família, sua irmã, sua mãe, para participar com a gente dessa manhã desse café colaborativo e de muito conhecimento, muito partilhamento de ideias e networking, vai ser excelente, estão todos convidados. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta. Estamos aqui ao vivo com a Linda Feitosa, que veio conversar com a gente sobre um evento que vai ser realizado na UCP e é bem interessante. Boa tarde, Linda, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Um prazer te receber aqui mais uma vez no programa. Normalmente nós conversamos mais focando nos encontros e eventos do Leia Mulheres. Hoje também está relacionado com leitura, mas não é aquele foco total no Leia Mulheres, não é verdade? Exatamente, Hugo. Então, para a gente começar, você já viu aqui algumas vezes, mas só para não perder o costume, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Eu sou Linda Feitosa, né? Trabalho na área de estética, mas assim, tenho uma formação em filosofia, mas hoje eu tenho um grupo de leitura, né, que eu, junto com a outra amiga, com a Andrica, a gente faz a coordenação. E aí eu tenho assim essa paixão desde sempre pela literatura, pelos movimentos literários, por todos esses assuntos que são envolventes pela literatura, inclusive literatura de mulheres. Então, esse é um movimento que tem acontecido bastante e que tem me trazido bastante aqui. É verdade, inclusive a gente sempre destaca, né, o Leia Mulheres já completou, Leia Mulheres Petrópolis, já completou 9 anos, então é algo que já vem de bastante tempo e vem se, a gente vai dizer, ele vai ficando cada vez mais baseado aqui na cidade, cada vez mais instaurado aqui mesmo, fica aqui certinho. É uma vitória, né? Eu acho que tanto para a cidade quanto para a própria leitura em si, para a literatura, para as mulheres, abrange muitas coisas, né? Quando a gente fala de um grupo de leitura em tempos atuais, então assim, são muitas variáveis que são favorecidas, inclusive os livros físicos, as bibliotecas, os locais que estão ali falando de leitura, o nosso piquenique literário que nós tivemos, a livraria, muita coisa entra nesse balanço positivamente, porque é um estímulo visual, um estímulo cognitivo, né, que a literatura proporciona. Então, isso é muito legal. Fora o contexto também de amizade que acaba acontecendo, né, dessa coisa de grupo. Hoje, inclusive, os clubes de leitura são um dos movimentos que mais fomentam a literatura. É muito importante fomentar a literatura, fomentar essa cultura que faz tanto parte da nossa história, mas acaba que nessa correria do mundo atual, muitas das vezes as pessoas não dão tanta prioridade. Exatamente. E infelizmente, essa é uma realidade. Por isso que a gente precisa lidar com ela, porque não adianta fazer de conta que ela não existe, ela existe. E para que a gente adentre, para que estejamos assim envolvidas, a gente precisa realmente fazer seleções e precisamos estar ali, dedicando um pouco de tempo, porque é importante, é fundamental, é necessário a leitura. Sem a menor dúvida, inclusive a gente destaca, né, que hoje, primeira quarta-feira do mês, inclusive é dia de encontro do Leia Mulheres. Exatamente, hoje temos encontro, Bell Hooks, né, vamos ler tudo sobre o amor. Então, a Bell Hooks é uma escritora que já, por si só, já é bastante conhecida, mas nunca é demais falarmos sobre. É verdade, mas agora a gente já falou um pouquinho sobre Leia Mulheres, que
a gente está sempre comentando sobre, só que hoje não é o nosso principal foco, porque vamos falar justamente sobre esse evento. Eu queria que você explicasse para a gente o que vai ser ele. Então, esse evento que se chama, né, Literatura de Segunda, Casas, Corpos e Memória, vai ser uma oficina que nós vamos, junto com a UCP e com a professora Denise Salles, que ela está no grupo do mestrado, a gente vai promover esse evento em conjunto com Leia. Mas surgiu assim, eu participo, né, de uma pesquisa em literatura, feminicídio e direitos humanos, com a professora Denise, ela que coordena esse projeto na UCP, no mestrado em Direito. Então, os alunos, né, que são dos cursos de Direito, Filosofia e Letras, participam dessa oficina, dessa pesquisa. E essa pesquisa são lidas obras literárias escritas por mulheres latino-americanas com a temática da violência de gênero. E a gente conversando sobre, como eu participo, né, dessa pesquisa junto com ela, a gente pensou, então vamos entender o Leia Mulheres, fazer uma atividade que contemple o Leia Mulheres. O Leia Mulheres não está direcionado como a pesquisa à literatura, né, das escritoras latino-americanas, e nem só a questão da temática de gênero, da violência de gênero, porque a gente lê mulheres do mundo inteiro, e também as nossas temáticas de livros são variáveis, mas a gente pensou em fazer alguma questão nesse viés para que a gente contemple essas duas perspectivas, porque tem uma coisa que é necessário, é fundamental que a gente saiba, né, e que a literatura proporciona, porque quando a gente tem a literatura trazendo para a gente, ela traz para a gente essa questão da gente fazer um debate humanizado sobre a questão dos direitos humanos e da violência do direito, né, dessa violência que tem acontecido, retirando o direito das mulheres aqui na América Latina. Então, a gente está com essa perspectiva e a literatura proporciona muito a gente humanizar literalmente esse debate. Então, por isso que ela é tão em voga e é tão necessária que seja feita, né? E eu trouxe aqui, Hugo, esses livros, por exemplo, são muitos livros, porque na pesquisa a gente trabalha com artigos, com estatística e tudo mais, mas aqui tem 2 livros que eu trouxe da mesma escritora, que é da Cristina Rivera Garça, que a gente estamos trabalhando na pesquisa, O Invencível Verão de Liliana. E assim, quem não conhece essa escritora precisa conhecer, porque tem uma linguagem maravilhosa. Esse livro é de uma profundidade e sensibilidade que é necessário que entendemos. Ela vai contar aqui sobre o feminicídio da sua irmã, que aconteceu numa cidade do México, e aí em Juarez, mais ou menos essa a dicção. Mas é tão interessante porque até para a gente ver a importância da literatura. Quando ela comenta sobre esse caso, aqui a gente tem, tanto pela questão do conteúdo quanto da forma, em que o livro tem a capacidade de dizer tanto para a gente e fazer a gente repensar, inclusive como mulheres e como homens também. Né, porque a violência se dá a partir do homem, a partir do poder que o homem exerce sobre a mulher, mas a gente vai lá atrás. O que fomenta esse poder? Né? Porque o homem tem esse poder? Que cultura? Quem favorece essa diferença entre gênero? Então, é um livro fantástico. Esse é o outro da mesma autora, que a gente está seguindo, mas esses são só um dos livros da nossa pesquisa. E agora, em relação a essa oficina que vamos apresentar na UCP, esses são os 2 livros que nós vamos ler. Né? Na realidade, Os Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, a gente vai ler só o primeiro conto, só o conto, que tem o mesmo título, que se chama Olhos d'Água, que é da Conceição Evaristo, que é aqui a nossa brasileira maravilhosa, de Minas Gerais, também super conhecida. Nós já lemos, inclusive, essa obra no Leia Mulheres, eu acho que em 2017, logo no comecinho do Leia, que o Leia surgiu em 2016. E aqui nós temos a Sandra Cisneiro, que é a outra escritora que nós vamos ler nesse grupo, nessa oficina, na UCP, e é um evento que é para o público mais direcionado para os alunos da UCP, né, os alunos de Direito e da Filosofia e de Letras, mas é aberto ao público também. Por isso que a gente está vindo aqui até fazer essa explanação a respeito dessa oficina, porque as pessoas também podem se inscrever. Qualquer dúvida pode mandar no Instagram do Leia, que eu respondo lá, e para poder acessar, para poder a gente falar sobre. São temas tão importantes, tão delicados, que precisam ser comentados, precisam ser... A sociedade tem que conhecer cada vez mais sobre esses assuntos para entender o que não repetir, para entender a real situação do mundo, porque, como você mesmo disse, os livros da pesquisa são livros feitos por autores
por uma autora que é daqui de fora do país, mas que são exemplos que muitas das vezes podem ser não, com certeza foram repetidos em situações parecidas aqui no Brasil mesmo. Infelizmente, claro, porque aí quando a gente está falando nessa questão da violência de gênero, na questão sobre a violência contra a mulher, e principalmente nessa cidade especificamente que é estudada, o que ocorre? A gente tem todo esse contexto ao nosso redor. Então, assim, infelizmente, o que é muito debatido também é porque é uma questão que é de uma violência contra as mulheres, de certa forma, institucionalizada. Isso é o que é mais complicado. E tem essa questão, se a gente não comenta, se a gente não fala, se a gente não lê, se a gente não conhece, a gente não se acha parte. E nós somos parte. Nós somos parte de tudo isso, porque uma vez que se você não conhece, você deixa que outras pessoas ajam em relação ao seu conhecimento. E se você conhece, e se você não se posiciona, você de certa forma corrobora, ou você de certa forma negligencia essa situação que é tão importante para todos, porque é uma questão de humanidade. Está acontecendo com as mulheres. Mas eu acho que mãe nenhuma gostaria de um filho que fosse machista, que fosse violento com mulher nenhuma. Mas existe uma cultura que proporciona como se isso fosse naturalizado e, infelizmente, é institucionalizado também. Então, assim, a gente precisa conhecer, é necessário. E a literatura, ela traz. Esse livro também é uma graça de escrita, e a literatura proporciona que a gente vá compreendendo isso e se percebendo de coisas que a gente nem imaginaria que às vezes está na gente, né? Aí é de um contexto até psicanalítico, tão ali no subjetivo, que a gente às vezes não conhece, e você encontra na literatura, você diz, caramba, eu não sabia. Muitas mulheres se descobrem que viveram violência, situações de violência através da literatura, porque quando ela reconhece que aquilo que ela viveu não é algo normal, é algo que foi dito como normal, porque tem toda uma estrutura de poder e de cultura dizendo que é normal, mas que não é normal. E se a gente não conhece, como é que a gente vai fazer um questionamento? Como é que a gente vai se colocar? Como é que a gente vai, pelo menos, fazer a crítica, né? É realmente um ponto importantíssimo, porque o conhecimento é a chave para o nosso mundo. A gente tem que entender as coisas, entender o que é bom, entender o que é complicado, entender o que é ruim, porque só você entendendo você vai conseguir realmente identificar as situações, vai conseguir tratar as situações e, é claro, solucionar elas. É um trabalho muito complicado, um trabalho muito difícil, porém, Mas todo mundo precisa fazer isso, é um trabalho conjunto. Todo mundo precisa agir para que a sociedade possa melhorar e terminar com esses problemas, né, que estão na nossa sociedade desde sempre e são completamente absurdos. E é aquela questão que agora eu não lembro quem foi o escritor que falou, né? Mas assim, a literatura, ela deve ser colocada na sociedade como uma questão tão fundamental para as pessoas, como a gente ter direito à saúde, a direito à alimentação, a direito à moradia, a direito à literatura. Porque o que ocorre é necessário esse conhecimento. Por exemplo, nessa nossa oficina que nós vamos oferecer, né, que é literatura de segunda, casas, corpos e memórias, você vê, a gente tem toda uma subjetividade quando a gente fala em literatura de segunda, porque aí a gente já leu lá atrás também no Leia, muito no comecinho, uma escritora chamada, acho que é Bushi Mishita, o nome é um pouquinho diferente, mas ela tem, quando ela fala cidadã de segunda classe, que ela vai contar toda uma história da migração dela da África agora para a Inglaterra. Então, a gente tem essa colocação. Então, o título da nossa oficina já tem uma subjetividade para a gente pensar, porque literatura de segunda, você pode ser literatura na segunda, porque dia 10 é uma segunda, mas a gente pode daí experimentar muitas coisas que são subjetivas do que está sendo dito, como também no próprio título. Quando a gente fala casos, corpos e memória, a gente também está colocando todo um contexto que se coloca, né, dentro a gente precisa de casa para ocupar os corpos, a gente precisa de memória para ocupar esse corpo, precisa de uma memória que precisa ser ocupada. Então a gente está falando de espaços que são necessários. Então tem muita subjetividade que é bem bacana. Perfeito, realmente tem muita coisa, tem muita subjetividade, tem muitas interpretações para esse título. Mas agora você até citou e a gente já tá acabando o nosso tempo, então a gente já tem que partir para essa parte. Você já falou que vai acontecer na segunda, dia 10. Queria que Isso. você desse mais detalhes sobre quando e onde vai acontecer. Então, mas será na UCP, que é a Universidade Católica aqui, né, pertinho.
está aqui, principalmente nesse campus aqui da Benjamin, aqui, ou no início, acho que é início, final da avenida, não sei, mas não é a UCP do Relógio das Flores, é essa UCP aqui, esse outro campus, que é belíssimo, então será lá, no campus da UCP, vai ser das 17 às 19 horas, então finalzinho de tarde, e para maiores informações pode me conectar através do Leia Mulheres, ou então pelo próprio site da UCP, que também está lá no site, né, essa oficina, o horário, o local, mas é isso, esse encontro e as pessoas está aberta, né, porque é uma forma também da própria faculdade conectar, fazer a conexão entre a universidade e a população. Então, essas oficinas, elas acontecem inclusive para isso, trazer a comunidade, trazer as pessoas para, junto com a universidade, conhecer, estar naquele ambiente e participar também de algumas atividades, inclusive com os alunos também. Perfeito. Inclusive, a gente destaca mais uma vez que o evento é voltado para os alunos da universidade, porém também é aberto para o público. Inclusive, pedi para a produção colocar aqui na nossa barrinha, porque tem um link para fazer a Exato, a inscrição, inscrição. e é muito importante que todas as pessoas que queiram participar façam esse link para o momento da inscrição, que é muito importante para poder participar. Exatamente. Então, Linda, a gente infelizmente poderia, a gente na verdade felizmente poderia continuar conversando, mas verdade. infelizmente o nosso tempo já acabou. Mas é sempre um prazer te receber aqui no programa. O prazer é meu, agradeço imensamente em nome do Leia Mulheres, em nome agora dessa oficina e de todas as pessoas que participam desse movimento e de vocês que estão abertos aqui para falarmos de literatura, de leitura de mulheres e dessa conjectura social. Perfeito, Linda. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui ao vivo com a Caroline Dutra, que veio conversar com a gente um pouquinho sobre algumas coisas que envolvem a defesa civil da cidade, a parte de geologia, algo bem interessante. Boa tarde, Caroline, tudo bem? Boa tarde, muito bem, muito obrigada pelo convite. Um prazer te receber aqui no programa. E antes da gente, de fato, começar a entrar no tema, queria que você se apresentasse para o nosso público. Bem, eu me chamo Caroline Dutra, como fui apresentada, eu sou geóloga. Atualmente eu
Estou coordenando o setor de projetos intersetoriais na Secretaria de Defesa Civil e eu trabalho em Petrópolis desde 2013 como concursada, servidora. Perfeito, Caroline. E para a gente começar, vamos falar primeiro sobre o nosso tópico principal, que está até aqui na nossa telinha, que é sobre um curso sobre a urgência, sobre a urgência climática que tá acontecendo, e Petrópolis foi selecionada para participar. Queria que você falasse um pouco sobre ele. Sim. Esse é um motivo de muito orgulho, né? É uma política pública que a gente está tentando construir aqui em Petrópolis, que é voltada a esse entendimento da crise climática, né? A gente tem uma agenda bem consolidada sobre o enfrentamento dos eventos geohidrológicos que acontecem aqui na cidade, porém, a gente precisa cada vez mais conhecimento para tratar da adaptação climática, que é um dos fundamentos desse curso. O curso de urgência climática, ele tem relação com fortalecer as ações institucionais da Prefeitura de Petrópolis e outras secretarias, todas as secretarias integradas, né? Um trabalho conjunto que visa fortalecer através de planos, comitês, grupos de trabalho, tanto envolvendo a própria prefeitura, mas também mobilizando a comunidade, a academia, faculdades, né? O terceiro setor em geral. E nós estamos participando junto com outros municípios, como Brumadinho, Angra dos Reis, Niterói, e cada um desses municípios eles têm experiências também, assim como nós, e esse curso faz com que a gente reflita sobre as nossas ações no território e também troque experiências entre nós para tratar de o que está dando certo, o que pode dar certo em cada município. As experiências que nós vamos trocando vai trazendo fortalecimento para as nossas ações aqui em Petrópolis. Ações que são tão importantes, né? A gente tem que sempre destacar que Petrópolis é uma cidade que tem um grande risco geohidrológico e essas ações da Defesa Civil, essas ações das diferentes secretarias aqui no município são essenciais. A gente pode até destacar que a participação em um curso como esse seria importante para praticamente qualquer cidade, mas levando em consideração esse tópico aqui para Petrópolis, deixa ainda mais importante, não é mesmo? Sim, foi um grande ganho para a gente, porque nós sabemos do nosso histórico de movimentos de massa aqui, de processos hidrológicos, como as inundações que são recorrentes. Então, o que a gente precisa é de bases científicas, aplicações no território, e esse curso ele vem trazendo tudo isso, essa oportunidade da gente constituir essa política pública voltada a mitigar ou reduzir os impactos para as pessoas, né, que esse é o nosso grande foco. Então, ser selecionado diante da vastidão de municípios aqui no Brasil é um motivo de muito orgulho e também um motivo de responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande que a gente assume porque a gente quer mudar realmente para a melhor vida das pessoas, né? Construir política pública que seja constante, né? Perene no tempo e que ela seja contínua, né? Então, hoje é crucial nós pensarmos na temática de adaptação às mudanças do clima, né? Porque aqui a gente sabe que todos os verões nós vamos ter movimentos de massa, né? Os deslizamentos, as inundações. Só que o que a gente quer é reduzir o número de pessoas atingidas por esses fenômenos naturais. É um ponto realmente muito importante, é algo que tem que ser muito destacado. Está muito na memória da nossa população, né? Está muito na memória de Petrópolis como cidade, e é uma questão que, como você mesmo disse, exige mudanças em políticas públicas constantes, exigem estudos constantes, porque, apesar de ser a nossa história, terem tido todos os episódios que já aconteceram aqui no município, essa questão, ela sempre vai mudando. Assim como o tempo vai passando, assim como o clima vai mudando, como as mudanças climáticas vão acontecendo, então as condições vão mudando um pouquinho e um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença, não é mesmo? Exato, exato. E isso também, não só esse curso de urgência climática, a gente aqui no município de Petrópolis tem tido outras estratégias também para realmente embasar as políticas públicas daqui em diante, né? Uma delas é um projeto que a gente também conseguiu ser selecionado, que é uma parceria entre o Ministério das Cidades e a Fiocruz, que trata do desenvolvimento urbano integrado para a redução de riscos geohidrológicos na cidade.
Esse também é um motivo de muito orgulho, porque nós fomos selecionados entre vários outros municípios para fazermos uma ação conjunta intersetorial, sempre trazendo esse lado de trabalharmos em conjunto, né, para modificar algum território. Nesse caso, o território que é piloto desse projeto é o Caxambu, e agora a gente está numa fase de estratégias junto com a população lá, a comunidade está participando de todo esse processo. Isso é muito importante de dizer, porque todas as nossas ações agora, elas pensam em mobilizar a comunidade para atuar conosco, para que seja uma ação transversal, ao invés de ser uma ação de cima para baixo, né? E isso modifica muito as estruturas, porque quando a comunidade é ouvida, a gente entende a realidade dela, porque ela sabe do seu próprio território. Então, essa consciência a gente está integrando em nossos projetos. A participação transversal da comunidade que está em situação de vulnerabilidade. Essa questão, esse tópico que você levantou sobre a participação popular é realmente essencial, porque muitas das vezes, é claro, a Defesa Civil, os órgãos estão trabalhando para auxiliar, para tentar melhorar, mas é só quem vive realmente a realidade consegue compreender os pontos mais essenciais, os pontos que realmente são de maior risco, vamos dizer assim, naquele território. E apesar de estar sendo realizado esse trabalho no ponto piloto, o Caxambu, é um ponto válido para toda a cidade, não é mesmo? Com toda certeza. Na verdade, é bom até deixarmos aqui às claras que o projeto é piloto no Caxambu, mas a ideia é que ele seja replicado para várias áreas vulneráveis do nosso território. Então, vamos ajeitar, vamos construir a metodologia ali no Caxambu, baseado com as nossas realidades, com a realidade da comunidade, e através das intervenções no território, né, baseadas naquela realidade, a gente vai aplicar a outros. A ideia é que a gente replique mesmo, seja uma metodologia que acontece em todo o território vulnerável daqui de Petrópolis. É um ponto importantíssimo mesmo. E ainda voltando na questão da participação popular, a gente pode até destacar outros tópicos que a Defesa Civil vem realizando, outros trabalhos que a Defesa Civil vem realizando e pedindo esse apoio da população, pedindo essa participação da população. Como, por exemplo, é claro, a criação do Plano Verão, a preparação para o Plano Verão, para esse próximo verão que está chegando, que envolve e está aberto realmente essa participação, esse envio de demandas da população, não é mesmo? Essa é uma mudança de paradigmas, né? Porque estrategicamente é o que eu disse sobre a questão da mobilização e da participação social nos nossos dispositivos, nos nossos instrumentos. O plano de contingência, o Plano Verão, é um plano que vai auxiliar todos os atores da gestão pública em relação aos riscos e desastres da cidade para se mobilizarem no momento de emergência. Então, ter a participação daquela pessoa que vive no território, que ela pode dar suas contribuições no momento da elaboração, isso é um marco. É um marco muito importante nessas novas estratégias de enfrentamento às mudanças do clima e aos eventos que vão acontecer na cidade, que são eventos geohidrológicos. Exatamente, são eventos que vão acontecer, então a gente tem que fenômenos. só se preparar, porque é uma realidade. É uma realidade, e é muito importante a gente saber que esses fenômenos, eles são naturais. O que não são naturais são as pessoas virem a óbito, né, as estruturas sofrerem e tudo mais. É por isso que a gente planeja, né, se adapta a essas realidades, tentando produzir planos estratégicos para diminuir os impactos na cidade. E em paralelo, nós vamos desenvolvendo as capacitações, né, os cursos, para que a população ela entenda o risco que está enfrentando, né? As próprias equipes também têm a capacitação para agir cada vez melhor nos momentos estratégicos de resposta, né? E também focando muito, agora é um momento que a gente vai na verdade, para a área de resposta, né? Porque vai começar o verão, as chuvas já estão acontecendo, embora esteja ainda em volumes considerados moderados, elas tendem a aumentar com o verão. Então, a gente vai para um período que a gente chama de contingência, onde nós estamos preparados para dar o primeiro socorro, né, a resposta à comunidade, né, ao município.
E aí, no período de estiagem, quando voltar ano que vem, a partir de abril, maio, nós começamos a recosturar essas ações de políticas públicas, né, de fortalecimento da governança interna da prefeitura. Retornamos com os projetos estratégicos para prevenção, então já focando nessa adaptação. E agora a gente vai para essa fase de enfrentamento. É um trabalho que nós podemos observar que é constante e tem que ser sempre feito com muita atenção, aprendendo a cada verão, aprendendo a cada inverno as necessidades da população, as necessidades da região mesmo, as necessidades geológicas que a gente tem aqui no município, para entender e trabalhar da melhor forma, que atenda melhor a população. E eu queria te perguntar agora, num ponto de vista de uma pessoa que, como você disse, já trabalha há 12 anos na prefeitura, trabalha desde 2013, como que você vê essa mudança? Como você enxerga a importância dessas mudanças para esse trabalho da Defesa Civil? Nossa, que pergunta! E isso me traz até uma alegria, porque eu estou aqui há muito tempo, né? Desde que a secretaria foi fundada, né, em 2013. Então, eu vejo ela cada vez mais se fortalecendo, né? A Defesa Civil, ela vem aprendendo muito, tendo muitas lições. E eu, como geóloga, que me via muito na parte de análise técnica dos movimentos de massa, das áreas de risco, vendo que existem agora projetos que se importam como a gente vai gerir o território, né? Uma ação mais ampla, não é mais pontual. Né? Essa mudança de paradigmas é muito importante. A gente, antes, claro, respeitando esse tempo de formação e desenvolvimento, a gente tratava os problemas mais de forma pontual. E agora a gente vem num aprendizado que vem tratando eles de uma forma global, né? Uma forma mais ampla. E essa é a cultura que a gente quer trazer, né? E fortalecer também essa cultura de prevenção, né? Não só agir na resposta, mas na prevenção. A prevenção, ela é o que vai fazer com que o território sofra menos impactos quando as chuvas acontecerem, né? Quando os deslizamentos ocorrerem, quando as inundações estiverem no leito do rio, né? Acontecendo ali nas margens do rio. E as pessoas estarem cada vez mais atentas e capacitadas para entender que esses processos, eles são processos que vão acontecer, mas que a gente precisa estar preparado para se manter em segurança. Perfeito, Caroline. Então, agora com essa resposta maravilhosa, eu quero só te perguntar se você tem mais algum ponto que você queira destacar, tanto sobre a participação de Petrópolis nesses cursos, quanto sobre o trabalho da Defesa Civil no geral. Eu só gostaria de finalizar, então, falando que eu me sinto muito feliz de estar nesse momento, nessa etapa aqui na Defesa Civil de Petrópolis, de estar promovendo esse fortalecimento de uma cultura mesmo, que se volta à urgência climática. A gente não está alheio, a gente está se inserindo nessa agenda. É uma agenda. É uma agenda até que eu acho que muitos conhecem, né, que é a Agenda 2030, de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nós estamos se inserindo nessa agenda de fortalecimento da nossa ação intersetorial, Defesa Civil e várias outras secretarias, mas também de fortalecimento da governança no território, junto com as comunidades. Então, eu me sinto muito feliz e honrada de estar participando de um momento tão estratégico na cultura de prevenção e resiliência de Petrópolis. Perfeito, Caroline. Vou te agradecer muito por ter comparecido, por ceder essa entrevista para a gente. Foi um prazer te receber aqui no Correio Petropolitano Debate. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a todos. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.